Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo, nós somos os Sejus, aqui pelo canal Paz e Bem. E no dia de hoje, primeiramente, vamos nos ligando a essa energia que alguns chamam de Deus, e cada um tem uma denominação, mas essa espiritualidade que nos permeia, pedindo pela nossa autotransformação a partir da ampliação dos nossos conhecimentos. E no dia de hoje nós vamos continuar nossos estudos recebendo aqui a Suzy Leão, que é ativista ambiental, espírita e feminista. Mas antes de eu dar a palavra para a Suzy, deixa eu falar que nós vamos falar de uma coisa que tem um nome estranho, mas a Suzy vai simplificar para a gente, que é do Livro dos Médiuns, no capítulo 11. O Kardec tem um capítulo que ele chama da sematologia e tiptologia. Então, eu vou passar a palavra para a Suzy, para ela cumprimentar aí a turma e começar a explicar para a gente o que são essas palavras complicadas. Bom dia, Suzy. Oi, Carla. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem para todos e todas que estão aí nos escutando? A conversa de hoje, Carla, ela parece ser... Eu estou ouvindo o meu eco, não sei. Tu tá com o teu microfone aberto? Não, estava fechado, mas eu estou te ouvindo bem. Talvez seja alguma coisa do fone. Tá Deixa bom, eu fechar aqui de novo. Tá bom. Nós vamos falar, então, basicamente sobre mediunidade. E o capítulo que nós vamos tratar, que é o capítulo 11 do Livro dos Médiuns, ele trata sobre a tiptologia e sematologia. A sematologia, ela é a mediunidade exercida através dos sinais. Por exemplo, Kardec começou o estudo dele da mediunidade observando aqueles fenômenos das mesas girantes, né, em Paris. Até saiu agora um novo filme maravilhoso que mostra, um filme brasileiro, que eu acho que é Kardec o nome do filme, que mostra direitinho aquele momento em que Kardec se depara com esses fenômenos das mesas girantes e, através daí, ele começa a perceber que existe algo mais e mergulha no estudo. Então, a sematologia, que é essa linguagem dos sinais, ela é quando a mesa... Eu vou usar o exemplo da mesa, né? Quando ela respondia às perguntas, né? Kardec ou as pessoas perguntavam para o espírito, porque, na verdade, quem olhava aquele fenômeno pensava, as mesas é que estão falando, né? Até que começaram a perceber que era uma inteligência que usava a mesa como ferramenta. Aí eles perguntavam para as mesas e as mesas iam respondendo. Eles codificaram o sim, tantas pancadas do pé da mesa, o não, tantas pancadas do pé da mesa. Perguntavam e a mesa dizia sim, ou dizia não, né? E muita gente faz aquela brincadeira do copo, também colocam letras e colocam o alfabeto, o copo vai juntando palavras através de letras e tal. Isso é a sematologia, quando sinais significam mensagens, né? É como um código Morse, né? Que cada pancadinha significa alguma coisa. A tiptologia é, na verdade, só os sinais, só as pancadas, só o barulho em si, ou do pé da mesa, ou pancadas mesmo, pancadas na parede, pancadas nos móveis. Então, as duas coisas, elas estão muito relacionadas. A sematologia tem um significado naqueles sinais, naquelas pancadas. E a tiptologia, ela tem as pancadas como comunicação, né? As duas coisas acabam caminhando juntas. Na época de Kardec, o Livro dos Médiuns foi escrito em 1861. Suzy, desculpa, deixa eu falar uma coisa para você. O teu microfone está passando na roupa, o pessoal vai pensar que está tendo sematologia aqui também.
Linguagem do sinal. Olha, menina, hoje não tá fácil. Isso aqui não tá fácil. Ok. Então, o livro foi escrito em 1861. Na época que ele escreveu esse livro, ele estava mergulhado no estudo das tais mesas. Então, ele dedicou um tempo enorme de pesquisa em cima dos sinais, das pancadas. E daí que vem também toda essa linguagem de associar o sobrenatural a pancadas, a objetos que são atirados, a, né, casas que têm vida própria, portas que batem e fecham, gavetas que batem e fecham, porque é uma forma de fenômeno físico, é um fenômeno físico, porque precisa de um médium de efeitos físicos para que esse fenômeno seja executado, e é um dos mais fortes que tem, mais impressionantes, na verdade. Por isso que eu acho que os espíritos optaram por esse tipo de fenômeno para chamar a atenção. Porque não tem quem não pare para ver. Imagina, eu fico só imaginando. Tu entrar numa sala e tu vê a mesa levitando ou se levantando, batendo os pés. Eu acabei de imaginar isso. Enquanto você falava, eu fiquei pensando. É muito forte. A gente não tem mais isso, né? Mas eu fiquei pensando agora assim, falei, já pensou o internauta ou a pessoa aí da comunidade que não acredita em nada disso? Aí começa a ver o vídeo e falei, já pensou começar a bater essa estante aí atrás da Suzy? Agora a gente não tem mais isso, mas... Ele até diz, Carla, que as pessoas mais incrédulas, elas realmente elas caíam, não tem como, não existe argumento diante de uma cena dessas, né? Ainda mais se você consegue traçar uma comunicação com esse fenômeno. Tipo, nós vamos então perguntar isso para a mesa, se for sim, tantas pancadas, se for não, tantas pancadas. E eles faziam. Aí a coisa começou a evoluir e eles chegaram na tiptologia, que seria então a linguagem das pancadas, e na sematologia, que é a linguagem dos sinais. Eles fizeram muitos experimentos, tipo criar aparelhinhos, coisinhas que pudessem ser usadas para esse fenômeno. Mas o próprio Kardec descartou todos eles. Por quê? Entre tu entrar numa sala e ver uma mesa, e essa mesa começar a entrar lá em dança e levitar só com a sobreposição das mãos, né? Ninguém encostava nas mesas, e entre tu ter um aparelhinho e daqui a pouco ligar e alguma coisa assim, os aparelhos sempre iam suscitar dúvidas. E aí ele descartou totalmente. Ele realmente não levou adiante, porque justamente ele alega, e isso está no livro, que esses aparelhos, eles realmente suscitavam dúvidas, e, com toda razão, e muitos inescrupulosos também começaram a usar isso para fazer números de magia e tudo mais, né, levitando coisas, e o Kardec, então, tinha que lidar com essas duas vertentes, aqueles que queriam estudar o fenômeno e aqueles que queriam explorar o fenômeno para ganhar dinheiro, que não era jamais o fenômeno, né, eles já estavam... Ele fala claramente lá nas mesas de Girardin, né, que tinha muita fraude, e depois ele vai falar lá na tipologia por meio de básculo, também, vai falar, não vamos nessa, gente, porque essa daí... ele estava sempre preocupado com rigor, né? Exatamente. Com né? Ele era um técnico, ele era um pesquisador, ele levava o estudo dele realmente ao ponto de dizer, não, eu preciso testar isso, eu preciso né, provar que esse fenômeno tem uma causa inteligente, e ele evitava ao máximo cair
em mãos inescrupulosas e deixar que isso caísse em mãos inescrupulosas. Na verdade, ele foi muito corajoso, porque ele era um homem de academia e ele colocou toda a carreira dele em risco fazendo essas pesquisas. Na verdade, ele foi muito corajoso. Ele foi um homem de muita integridade e Muito muita valente, coragem. né? Não só corajoso, como valente, porque você Valente. enfrentar até Ele hoje. encarou, ele encarou um momento difícil, né? Um momento político difícil que ele vivia na França, encarou a igreja, encarou a academia. Olha, foi um trabalho assim. Acho que por isso que ele desencarnou cedo, sabe? Eu acho que aquilo tudo desgastou tanto o corpo físico dele que ele acabou desencarnando cedo. E sozinho, né, Suzy? Porque se editar mais de 300 páginas, como era da Revista Espírita lá, todo mês, até Pensa, mais, sozinho, numa época que não tinha computador, se hoje já é difícil, a gente tiver que escrever 50, 300, sem computador, recebendo carta, é um sim, trabalho e tanto, né? sim, e estudando médiums nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se mostrou um fenômeno de mediunidade de efeito físico, estudando os médiums da Europa, ali de Paris, basicamente, e, né, como tu disse, sem meios de comunicação rápidos, acho que era tudo na base das cartas, telégrafo talvez, mas olha, foi um trabalho realmente muito dedicado. E isso acho que sugou demais o Kardec. Bem, como ele estava, então, catalogando as mediunidades, e ele começou com a história das mesas, a tipologia e a sematologia acaba ocupando um espacinho assim bem interessante no estudo dele. Hoje em dia a gente não vê mais tanto acontecer, existem casos, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tinha um caso bem conhecido de uma menina que exercia, né, bastante onde ela estava, no ambiente onde ela estava, ela conseguia mover móveis, criar fogo, enfim, era uma coisa bem forte. Mas não é o comum, não é mais o comum. A psicografia naquela época não era comum, ela se tornou comum no século XX. Né? Naquela época, o que eles faziam? Eles faziam. Eu vou só enumerar aqui uma outra coisa da tipologia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto você olha, deixa eu ir falando aqui, espero que não seja a mesma coisa. Tem o caso Fala, lá da sala de visitas, é esse que você vai contar, não? Que um senhor fala. estava na sala de visita, e aí, enquanto ele lia, a mesa que servia para as experiências, veio se colocar ao lado dele. Eu É, achei sensacional. Eu achei, não era isso que eu ia dizer, mas eu vou lembrar o que eu ia dizer. A mesa acompanhava como se fosse uma pessoa, né? um cachorro. Um cachorrinho. Eu achei muito fofo que a mesa foi, e aí eles resolveram, então, isso foi quando, eu acho que era um médium que estava fazendo consultas e tal, e aí eles conversaram com a entidade que estava ali, e ela disse, olha, ela deu a mensagem, olha, eu não vou poder fazer isso porque está faltando alguma coisa aqui nessa reunião. Mas, enfim, a mesa, ela caminhou de um lado para o outro, se colocou como se estivesse ouvindo a mensagem. Eu achei também muito legal. É muito interessante a gente ver e tentar imaginar e tentar se colocar nesse lugar do Kardec e dos pesquisadores da época. Porque era tudo muito novo. Eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Eles não tinham a noção da grandiosidade do fenômeno que estava acontecendo.
Nesse caso da mesa aí, que você deu o exemplo, eu acho curioso ainda, porque era um espírito familiar, né? Quando eles perguntam, falam, mas o que você está fazendo? Ó, ele fala, é natural, eu tenho relações, eu quero dar aviso, então eu estou aqui, né? Andando lado a lado. Porque, às vezes, né, a gente tem espíritos familiares que vêm mesmo, dar aviso, eu, pelo menos, como eu tenho a mediunidade ostensiva, eu sei quando algumas pessoas vêm me visitar, como no caso da minha madrinha, que foi quem me levou para o espiritismo aos 5 anos. Então eu sei, às vezes eu sei que ela vem, eu vejo, eu falo, eu converso. Então pode parecer estranho, né, para quem não tem familiaridade ainda com a Sim, mediunidade, com todas isso, essas questões. e isso que nós já estamos, digamos assim, bem acostumados com a mediunidade, porque a gente já está um século falando disso, né? Mas naquele momento que eles estavam estudando isso, era tudo muito novo. Era tudo muito novo. Toda descoberta era nova. Toda todo o conjunto de informações que o Kardec coloca eram novos. Aquele instrumento que eu te falei, ele foi um instrumento criado nos Estados Unidos. O povo dos Estados Unidos adora criar máquinas e aparelhagens e são ótimos nisso. Eles são ótimos nisso. E aquele instrumento, o Kardec acabou tendo que descartar, porque era um instrumento que facilitaria o estudo, mas também facilitaria algum tipo de embuste que de repente pudesse acontecer e ele resolveu descartar, né? E tu falaste da mesa Girardin, é porque o sobrenome do médium era Girardin, daí aqueles fenômenos todos ficaram conhecendo como os fenômenos das mesas Girardin, né? E tem vários outros casos assim bastante interessantes da época que viraram filmes, viraram livros. Enfim, eu acho que o livro dos médiuns ele é pouco usado para o estudo do espiritismo, mas ele precisa voltar a ser usado. Ele é um manual para os médiuns. Eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva. O livro nos diz que, de uma forma ou outra, todos nós temos algum grau de mediunidade, né? Então, e não existe nenhuma, tipo assim, não há necessidade de nenhum tipo de coisa diferente. A pessoa não tem nenhuma. Simplesmente a pessoa é ou não é. Ou é num grau maior, ou é num grau menor, né? Porque tem gente que pensa, Carla, que são pessoas muito especiais, que vieram em missão, porque têm a mediunidade. Não é assim. Não é assim. A mediunidade, ela é uma característica que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu acho que ela está mais relacionada até com as coisas do corpo físico, do perispírito, dos chakras, e alguns corpos têm essa facilidade, digamos assim, essa montagem mais adequada, né, do que outros. Mas não quer dizer que aquele lá é médium, aquele lá psicografa, então ele é um espírito de luz. Não é isso. Nós vamos entrar no capítulo dos médiums mais para frente, que vai ser um capítulo, inclusive, que você vai falar para a gente, e aí a gente vai explicar direitinho essas relações da mediunidade. Agora, eu queria que você dissesse para a gente o seguinte: por que é importante a gente estudar esse registro histórico? Porque muitas vezes, que nem você disse, nós temos duas questões aí que a gente precisa rever a resistência dos espíritos. A primeira é estudar o aspecto científico da doutrina, que é esse que nós estamos trazendo aqui do livro dos médiuns, porque a doutrina não existe sem os espíritos. Se a gente não estudar como é que foi feito isso, a gente acaba, né, repetindo aí um modelo que hoje a gente tem no movimento, que só fica lá falando do evangelho, do evangelho, do evangelho, e não entende como tudo acontece. Então, é o primeiro ponto. O segundo todo mundo fala assim, mas para que estudar como que as mesas batiam, giravam e ficar falando em tudo isso? Então, eu queria que você desse aí a sua visão disso. A gente precisa primeiro, Carla, entender que
A mesa ela não vai andar ou girar ou responder ou fazer pancada sozinha. Ela vai precisar de um médium, porque ela está sendo movida por ação de um espírito. E o espírito precisa de um médium para se manifestar. E esse médium tem que ser um médium de efeitos físicos. E aí a gente vai de novo naquela outra vez que nós conversamos, nós falamos sobre o ectoplasma, que é aquela, digamos, um fluido, né, semimaterial que emana do nosso perispírito, e esse ectoplasma é usado pelos espíritos para poder o efeito físico se concretizar. E o médium de efeito físico, ele doa esse ectoplasma, depois, lógico, ele é como o sangue, né? Ele vai se recuperar. Por isso que o médium de efeito físico, ele normalmente fica muito cansado depois de uma sessão mediúnica, ele fica exausto, porque a retirada do ectoplasma, a utilização do ectoplasma para que o efeito se efetive, esgota fisicamente as energias da pessoa, né? Quando a gente está numa sala mediúnica e a gente vê um médium incorporando, é a mesma coisa. A incorporação, a gente chama de incorporação, né? Mas o espírito se aproxima dele e fala através dele. O médium também, depois de um trabalho desses, ele fica cansado, ele fica exaurido, porque o exercício da mediunidade, ele esgota as energias da pessoa, né? E é importante que a gente estude justamente para que a gente saiba o que é, saiba o que acontece, para que a gente lute contra misticismos, contra medos infundados, contra sentimentos de pavor que as pessoas têm quando falam de espíritos, né? Eu acho que isso só melhora a nossa relação entre nós, espíritas, e entre nós e os espíritos, né? É importante a gente desconstruir essa ideia, né, de que é uma fala comum a gente ouvir assim, ah, nossa, mas quem mexe com isso abre uma porta e nunca mais. Então, assim, gente, quem mexe com isso? Eu, não é incorpora. Incorpora é um jargão nosso, que a Suzy lembrou bem, mas não incorpora nada, ninguém entra no seu corpo. Ninguém entra no Isso corpo. é importante a gente falar. Eu, todos os sábados, faço essa prática de permitir, de dar a palavra para esses espíritos que estão em sofrimento. Estou aqui testando minha sanidade. Entendeu? Então, assim, não tem nada. E isso que a Suzy falou acontece. Depois que você trabalha, ou numa assistência de desobsessão, ou mesmo, muitas vezes eu trago a palavra do mentor. O mentor é o espírito que coordena toda a parte da assistência. Então, às vezes, você vai na tribuna e dá a palavra do mentor. Isso tudo é feito com mediunidade. Então, realmente, quando você chega em casa depois dessa prática, você tem que descansar, você está um pouco exaurida fisicamente, né? Muitas vezes, emocionalmente, a gente está melhor, muito melhor do que entrou, entendeu? Espiritualmente também, você se sente muitas vezes aliviada, porque essa mediunidade também, se não trabalhada, ela te deixa com questões importantes, você fica meio capenga. Então, precisa desse trabalho. Mas, às vezes, fisicamente cansa, né? Quando eu era mais jovem, eu fazia 3 mentores no dia, mas a assistência de desobsessão estava ótima. Hoje em dia já não dá. Então, Suzy, eu vou pedir suas considerações finais, que a gente está chegando no fim desse programa para a gente encerrar. Exatamente isso, Carla. Fisicamente a gente cansa, né? Mas emocionalmente, espiritualmente, a gente se sente no céu, a gente se sente assim completamente realizado depois de um trabalho mediúnico. Muitas pessoas perguntam para a gente por que não se vê mais tanto. Porque agora a gente está numa outra etapa. Os espíritos, no século XIX, usavam espíritos mais inferiores para fazerem as pancadas. Um espírito de luz não sai fazendo pancada por aí, levantando mesa. Espírito de luz é outro nível de comunicação, é outro nível de mediunidade. Então, a gente entendendo que cada momento nosso, nós vamos encontrar um tipo de mediunidade que vai se
que vai se, digamos assim, encaixar com esse nosso momento evolutivo, é muito mais fácil a gente entender e muito mais fácil a gente compreender também o lado dos espíritos, né? Para eles agora, a comunicação está muito mais tranquila, através da psicografia, através de conseguirem falar através de médiums, né? Que a gente usa, muitos ainda usam esse termo incorporação. Estando numa sala de trabalho mediúnico, a gente vê a leveza que é quando um espírito se comunica através de um médium. O médium não cai no chão, não grita, não faz nada. Muitos médiums simplesmente fecham seus olhos e falam, né? Alguns até mudam o tom de voz, mas é muito lindo assistir. É calmo, é sereno, porque nós conseguimos, eu acho, e isso é mérito da nossa sociedade, é mérito do ser humano, mérito dos médiuns, de passar uma página, né? É isso, acho que esse nosso assunto vai continuar depois, e por enquanto ficamos aqui. As pancadas, elas foram necessárias, as mesas girantes foram necessárias para colocarem o espiritismo na vitrine, né? Para chamarem atenção. A partir daí, a mediunidade foi se aperfeiçoando, foi ficando mais sutil, mais leve, né? E a tendência é ficar cada vez mais leve, cada vez mais sereno, porque nós vamos evoluindo também, né? Assim seja. Então era isso, gente. Na época de Kardec, sem Google, sem redes sociais, sem YouTube, não dava para fazer grandes coisas. Tinha que ter pancada na mesa, né? Você tinha que derrubar as coisas. Assistindo esse filme, Kardec, a gente vê como foi maravilhoso, como eles realmente conseguiram atingir o intento, né? Porque eles criaram uma febre na Europa, eles criaram, eles colocaram esse assunto na pauta. Isso aí a gente sabe que é importante para qualquer movimento, ocupe a pauta, né? Ocupar espaços, né? Eles ocuparam bem. Então tá bom. Então, para você que nos assistiu, aqueles lembretes de sempre, se você gostou, se inscreva no canal, se não tiver inscrito, clique no sininho e dê o seu gostei no vídeo ou deixe a sua observação, que isso é muito importante para todos nós. Se você puder, faça uma doação solidária. Um beijo grande e até a próxima. Um beijo, Suzy. Obrigada. Tchau, querida. Até mais.